Ok, meus irmãos, boa noite, com a graça e paz de Jesus Cristo. Ô, Rosângela, podia pôr seu telefone só um pouquinho no mute, fazendo favor? Vamos começar nosso encontro nessa noite, né? A gente está aí com mais essa oportunidade. Revisamos semana passada a semana 2 e hoje vamos entrar na semana 3, mas a minha ideia é que hoje nós não esgotássemos tudo, vamos começar. Aí os irmãos vão estar lendo aquele material e semana que vem a gente fecha e vai para 4. Pode ser assim? Vai ficar uma coisa bem mais mastigada, bem mais consolidada. O nosso tema hoje, deixa eu só abrir ele aqui, só um minutinho, é um tema muito importante que fala muito ao nosso coração, né? a nossa vida como servos de Cristo. Já que esse módulo 2 ele trabalha com a questão da personalidade do discípulo, é muito importante que nós aprendamos com Jesus não só o que fazer, mas como ser. Como ele deve ser, realmente, parecidos com ele. O nosso caráter sendo moldado pelo caráter de Cristo. Isso é vida cristã verdadeira, tá certo? Essa semana eu estava vendo um comentário que eu achei interessante. A pessoa fala assim, você é crente? Não, eu sou cristão. Aí ele explicou a diferença, porque falar que é crente, você pode crer em muita coisa, né? Você é crente, crente é o que crê. Crê em quê? Crê no que você crê? No seu pastor, no seu apóstolo, na mulher de oração, na sua santa, no seu santo, né? no seu dinheiro? Crente é isso. Agora, quando fala sou cristão, eu estou me identificando com Cristo, não com o Cristo que pregam por aí. Esse cristianismo com essas ideias loucas, com essas coisas de prosperidade, com essas ideologias que tentam só julgar as pessoas, condenando. Não, não é isso. É o cristão conforme Cristo, o Cristo do Evangelho do Reino, esse Cristo que reina, não é um Cristo fantasia. Então, nós estamos buscando aqui aprender a moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo, sendo cristãos segundo Cristo e não segundo essa falsa religiosidade que existe por aí, mas segundo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. Não é? Jesus, ele é o evangelho vivo, né? E nós seguimos este Cristo. Queremos vivenciar esse Cristo. No tema de hoje diz, domine suas emoções. Eu queria ler um texto das Escrituras que se encontra em 2 textos, na verdade. O primeiro deles em Mateus 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, verso 5. Quando Jesus está lá ensinando os seus discípulos, ele fala algo muito interessante. Mateus 5, verso 5, ele fala assim, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. E lá na frente, em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo falando sobre as obras da carne, lembrando que carne na Bíblia, que esse sentido é de natureza pecaminosa, de tendência em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que prejudica, ele fala que o contrário disso é o fruto do Espírito. Ele não fala os frutos, ele fala o fruto no singular e diz assim, mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5, 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O tema de hoje no livro nós estamos seguindo, e eu apresentei este resumo adaptado para vocês, ele fala do dominar as emoções. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus nos criou com essa questão da emoção. Existem emoções. O ser humano é um ser integral que é emotivo, ele tem essa parte da emoção. E o que a gente pode definir a emoção? Vocês vão ver no nosso material lá. Tecnicamente, ou cientificamente,
os psicólogos, os psiquiatras, né, que trabalham mais com essas questões, eles definem emoção como aquela reação que nós temos diante de circunstâncias, eles dizem externas, e eu acrescento internas também, que nos geram isso. Não é? Porque a coisa que acontece aqui dentro que a gente põe para fora. E a coisa que vem de fora e contradiz com nós aqui, e nós nos reagimos. Essa reação são as nossas emoções. Aí pode haver uma alegria, pode haver um medo, pode haver uma raiva, pode haver uma tristeza. Ela pode afetar de forma subjetiva a gente. Tristeza é algo subjetivo, né? Alegria também. Mas pode afetar o nosso comportamento, como é que a gente reage. Pode afetar o nosso organismo, coração acelerado, lágrimas, né? E tantas outras coisas que acontecem que afetam o nosso corpo. A emoção envolve o nosso ser. É claro que a fé não é baseada em emoção. A fé é baseada em Cristo. Mas este Cristo, que é o consumador da fé, que é o objeto da nossa fé, que é o que gera a fé em nós, ele faz isso trabalhando também as nossas emoções. E aí envolve muitas coisas. Tá certo? Você recebe uma notícia ruim, você tem uma reação. Você recebe uma notícia boa, você tem outra reação. Você recebe uma ameaça, você tem uma reação. Você recebe um encorajamento, é isso mesmo, né? Encorajamento, né? Você tem outra reação. O ser humano é assim. O problema é quando nós não sabemos lidar com as emoções e somos dominados por elas. Ou quando pessoas maldosas, e aí eu vou utilizar agora lavando a roupa suja, especialmente religiosos que se dizem evangélicos por aí, gostam de manipular as emoções das pessoas, né? Quando a massa está reunida e criam situações que a pessoa fica num êxtase, que puramente é emocionalismo, isso é um erro. Agora, como é que são as emoções segundo Jesus Cristo? O próprio Jesus, ele, Deus homem que se encarnou sem pecado, mas ele, para nos ensinar, ele vivenciou todo tipo de emoção. Jesus sentiu ira, raiva. Jesus sentiu tristeza. Um dos menores versículos da Bíblia é João 11:35, e diz assim: Jesus chorou. Quando Jesus estava no Getsemane, próximo à crucificação, né, naquela noite angustiante, diz que Jesus teve uma angústia, olha bem, tão forte que ele transpirou sangue, afetou fisiologicamente ele. Imagina isso, gente. Que angústia que ele sentiu, medo, dor. A Bíblia fala que ele seria um homem de dores, não é isso que é a promessa de Isaías? Não é? Fala que ele viria na opressão, oprimido. Jesus foi oprimido. Ele demonstrou tudo isso para a gente. Agora, é interessante que ele demonstrou, ele expressou na reação da circunstância em sua volta, mas ele nos mostrou como é que é se reagir com Cristo, em Cristo, ou seja, em Deus, com a fé que Deus coloca em nós. Aí muda o aspecto. Por isso, quando Jesus falou assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, em momento algum Jesus está falando que era para a gente ser uma tábua sem emoção, nem muito menos o bobo da corte, nem o bobo manipulado por todo mundo. Mansidão não é isso. Mansidão não é ser bobo. Mansidão é saber reagir da forma correta diante de qualquer circunstância. Se alguém vem com o mal, não pagai o mal com o mal, mas o mal com o bem. Se alguém vem com ódio, você retribui o amor. Por quê? Porque a nossa emoção, como todo o nosso ser, é transformado paulatinamente pela presença do Espírito Santo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala, mas o fruto do Espírito é. Toda pessoa, quando crê em Jesus Cristo, essa pessoa que foi antes da fundação do mundo, eleita por ele,
escrita o nome no livro da vida, o seu nome, no momento histórico aqui visível, que acontece esse encontro pessoal com Jesus, o Espírito vem fazer morada nele. E é uma morada eterna. A Bíblia fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém as arrebata da minha mão. Elas conhecem, elas experimentam da vida eterna. E quando acontece isso, o Espírito Santo vem e vai moldando o nosso ser. E uma hora que ele trabalha de forma maravilhosa são as nossas emoções. O Espírito Santo faz isso. Todos nós estamos sujeitos a alegrias, tristezas, angústias, opressões, nos sentir oprimido, sentir preso, nos sentirmos aliviados, com medo, angustiados, tantas outras coisas que a gente expressa por aí. Às vezes a gente levanta com uma alegria imensa, às vezes com uma tristeza incontrolável. Às vezes nós somos acometidos de uma solidão no meio de muita gente. Às vezes somos acometidos de um medo, de um pavor, né, que nos rodeia. E aí? É pecado ter emoção? Não. Emoção não é boa nem ruim. É o tipo como nós reagimos tendo essas emoções é que vai determinar se é bom ou ruim. Por exemplo, o medo. O medo não é algo ruim em si. O medo, muitas vezes, nos dá prudência. É ou não é? Por exemplo, você vai subir num prédio, ficar na beirinha da beirada lá do teto dele, lá em cima, e brincando de pular naquela beiradinha, você morre de medo de cair, não é? E com esse medo, você evita pisar ali. Então, de certa forma, o medo foi uma questão positiva. O medo, nem sempre o medo é ruim. Agora, o medo excessivo, o medo do pavor, nos causa prisioneiros. Tem gente que tem medo de tudo, da própria sombra. Isso aí já é um pavor, que não é um medo saudável. Como é que a gente lidera ou domina tais coisas? É o tema dos nossos estudos dessa semana, e vocês vão ler aí nas leituras diárias, até o autor trabalha com o conceito, ele usa a palavra reagir. Para cada letra, ele fala como é que nós devemos reagir, que são as nossas emoções diante das circunstâncias. Eu coloquei, apesar da literatura e tecnicamente falar que é a reação diante de coisas externas, mas eu falo também interna porque muitas vezes não está acontecendo nada em nossa volta, mas aqui está borbulhando. É ou não é? Às vezes está todo mundo alegre e feliz na circunstância à sua volta. Você está com dinheiro, com saúde, com tudo maravilhoso. Você está triste. Tem alguma coisa aí dentro que está ruim. Não foi um fator externo, foi um fator interno. Então, por isso eu coloquei dessa forma. Mas como é que a gente domina isso? Nós temos que aprender com Jesus. Se você vê nos textos, você vai ver o momento que Jesus teve tristeza, teve raiva, indignação. Lembra quando ele entrou no templo e viu aquele tanto de gente fazendo malandragem do comércio em nome da fé? Eu acho que seria a mesma se Jesus entrasse hoje em muita igreja evangélica, ele usando um chicote, não, era uma bazuca. Porque de tanta bagunça que tem, tanta manipulação. Nesse tempo de política que nós vemos no Brasil, tanta gente usou da fé para enganar. Em nome de Deus se fez tanta atrocidade, né? E manipulou tanta gente. Agora estão aí a moda, é o medo da marca da besta, né? Passando medo nas pessoas, como se o diabo fosse... Ô, gente, é tanta bobeirinha que eu não entendo, né? Mas o povo fica com medo. Então, como é que a gente tem que moldar a nossa vida segundo Cristo? Teve um momento que Cristo riu, Cristo brincou com as crianças. Eu falo sempre, se Jesus fosse um cara, um sujeito rabugento, mal-humorado, brigão, criança não corria para ele, não. É ou não é? Se tem um termômetro que mostra o caráter, se a pessoa é rabugenta, violenta, amargurada, é criança não chegar perto. Isso é fato, gente. É ou não é? Estou enganado? É desse jeitinho.
Então, assim, Jesus, até dos discípulos chegar e falar, não, chega, não queria deixar, né, de tanta criança grudando nele. Mas, peraí, só um pouquinho. A Jaqueline falou que não está conseguindo entrar. Não está conseguindo organizar, não está podendo entrar hoje. Tá bom, tudo bem, Jaqueline, depois a gente fala com você. Escute esse estudo de hoje, leia e veja, né? Mas, agora, as emoções, gente, saber reagir da forma correta. Nós vemos um mundo hoje de muito ódio sendo expressado. Infelizmente, muitos pastores pegam a internet para disseminar o ódio. Isso é triste, triste demais. Você não vê pregações mais sobre o amor, sobre a paz, mas é sobre o julgar, o condenar, o acusar. Não é? A gente está vivendo um tempo muito ruim quanto a isso. As pessoas não estão sabendo lidar com as suas emoções e muitos cristãos estão sendo não só manipulados, como manipulando outros com emoções ruins. Às vezes eu evito até ver muitos vídeos aí na internet de crentes, porque só prega maldade, só crítica, só, sabe, é muita amargura. Como é que a gente combate isso? Paulo fala, mas o fruto do Espírito é amor, é bondade, é mansidão, domínio próprio. Vivemos numa era que as pessoas terceirizam tudo e não têm domínio próprio. É ou não é? E aí acha que todo mundo é culpado, menos ela, né? Eu não controlo. Não existe isso diante de Cristo, gente. Você se controla assim. Eu falei sem pensar. Não existe fala sem pensar. Existe fala inadequada. Né? Todo mundo pensa para falar. E a Bíblia fala que a boca fala que está cheia o coração. O que está dentro do seu coração? Se fosse o Evangelho, as suas palavras seriam diferentes. Se fosse o amor de Deus, o seu amor seria diferente. Se fosse a justiça de Deus, a sua justiça seria diferente. A questão é das emoções, que somos emotivos, sim, temos que saber colocá-la no devido lugar. Jesus é o Senhor das minhas emoções. E como é que eu vou saber como é que Jesus trabalha as minhas emoções? É quanto mais relacionamento eu tenho com Ele. Por isso a oração, a palavra, a comunhão, o saber ponderar é importante. É exercício de fé contínuo. Olha, a gente põe muita dificuldade para tudo, né? Mas Deus nos deu a receita prontinha. Basta nós seguirmos, confiarmos. Fácil? Não, em momento algum a Bíblia fala que no mundo não terias aflições. Pelo contrário, fala no mundo tereis aflições. E a aflição causa angústia, causa medo, causa rancor, às vezes, ira, não é? Temos que saber dominar. Até que ponto podemos dominar isso? Jesus, no momento mais decisivo da sua vida, ele orou. Pai, e sofrendo, se possível, passa de mim este cálice. Ele quis pular fora, no sentido assim, humano falando, né? Mas ele se submeteu ao que é maior. Ele diz, seja feita a tua vontade. Ou seja, o que ele deixou de exemplo para nós? Ele, como Deus homem, né, mostrando a sua humanidade, o lado homem dele, que nós temos que aprender a lidar com o que nós estamos sentindo emotivamente diante de uma circunstância e sujeitá-la a Deus. Porque Ele que vai nos dar força para controlar e para dominar. Sem Ele, técnica nenhuma, sabe? Yoga, qualquer outra, nada vai funcionar. Tá certo? Nenhuma meditação vai funcionar se você não se entregar a Cristo. Agora, entregando a Cristo, você vai saber meditar na palavra, limpar a sua mente de pensamentos que tragam só coisas ruins, né? Começar a pensar coisas diferentes. Você vai saber falar com mansidão, em vez de espraguejar, de gritar, de esbanjar rancor, você vai saber ter a palavra certa temperada com sal, como diz Paulo em Colossenses capítulo 4. É disso que nós precisamos.
nesse tempo de tanta guerra, de tanta batalha no mundo, de tantas palavras malditas, precisamos pedir a Deus o domínio próprio para que o Espírito Santo nos ajude a levar palavras que pacificam, que acalmam, que direcionam, que possam expressar mansidão, domínio próprio, bondade, serenidade. É aquela velha história, né? Aquela tempestade de raio. Mas quando cai aquela chuvinha calma, que você ouve até o barulho de cada pingo, aquilo te acalma o coração. Os crentes têm que parar de ser esse pessoal de tempestade, ainda mais em tempestade em copo de água, né? Começar a regar a terra com um orvalho de serenidade, de mansidão, de domínio próprio. E só isso é possível quando eu reconheço que eu tenho emoção. Mas ela tem que estar no lugar certo. É Jesus que domina. Não é o que eu quero, o que eu sinto que tem que acontecer. Mas é o Deus que habita em mim, pelo Espírito Santo, que vai me conduzir no caráter de Cristo a reagir diante de tudo que está acontecendo com a resposta certa, na hora certa. Ainda que às vezes a resposta seja simplesmente calar-se e ficar em silêncio. Que é a mais difícil, né? Explodir é muito fácil. Agora, segurar, e nem é só segurar, mas tranquilizar, você desmonta qualquer gigante em sua volta. Então, o estudo dessa semana, meus irmãos, é um estudo que nos mostra essa perspectiva de deixar que Deus controle nossas emoções, para que o nosso corpo seja sadio, corpo e alma, a nossa mente, o nosso ser, o nosso coração, ele possa tranquilizar-se na presença de Deus. Eu gosto muito da expressão de Jesus, quando ele fala também, bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, não é isso? Bem-aventurados pacificadores, é Mateus capítulo 5, verso de número 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante que Jesus não falou bem-aventurados que brigam, bem-aventurados que gritam, bem-aventurados que acusam, bem-aventurados que questionam, que brigam. Não, não. Pacificador é aquele que promove a paz. E só é pacificador quem é manso, tem domínio próprio, quem tem fome e sede pela justiça de Deus e não a sua, quem chora pelos próprios pecados e do mundo, em vez de se alegrar com o erro dos outros. Deus trabalha nossa emoção integralmente no nosso ser. Ele trabalha tudo. E essa resposta que vamos dar ao que está acontecendo em nós e fora de nós, ela tem que ser um expressar do fruto do Espírito, da bem-aventurança que Jesus ensinou. É isso que nós vamos tratar essa semana. E eu queria que você lesse cada dia, cada leitura que está proporcionando aí para você esse material, ao qual eu resumi, adaptei de acordo com o livro Vida Discipular, volume 2, que você possa ver como é que Deus quer moldar a sua vida segundo Cristo. Passou um carro aqui agora. Como é que Deus quer moldar o seu coração segundo Cristo, as suas reações? Aí você vai encontrar a direção para reagir conforme Cristo Jesus e não conforme o... Sabe, gente, aquela história de que você tem que jogar lenha na fogueira é coisa do diabo. Como é que é aquele ditado antigo? Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada, como é que é? Eu não lembro agora. Alguém lembrar, me completa aí, por favor. Como é que é? Quem tiver, pode ligar o microfone e falar. Eu esqueci como é que vai ser. Entendeu? Aquela pessoa que quer justificar a sua permanência numa contenda. Quer dar um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Ah, sim, é um boi para não entrar, é uma boiada para não sair. Não, crente tem disso não, gente. Olha, eu vejo esses tempos agora de polarização que as pessoas querem tanto entrar, né? Discussões sem fim de
direita, esquerda, centro, alto, embaixo, não sei mais o que estão inventando. E para quê? Paulo fala assim, não fica nessas discussões de velhas malucas. É assim que Paulo fala. Velhas caducas. Discussões sem fins. Para que isso, gente? Para que ofender o outro? Para que falar que o outro que votou no outro candidato é diabo, porque só quem vota no seu candidato é de Deus? Para que isso? Para com isso. Jesus, em momento algum, falou para Judas Iscariotes alguma coisa que pudesse ofendê-lo. Pedro, que era estouradão, Jesus tratou com calma. Né? João, que era mais infantil ainda, novo, soube tratar com as pessoas de sua volta ali. Ele soube irar na hora certa, levantou a voz na hora certa, mas soube calar-se, como ovelha muda foi para o matadouro. A gente tem que aprender a controlar nossa emoção, e só é possível controlar a emoção aquela pessoa que se sujeita a Cristo. Por isso, falar que Jesus Cristo é o Senhor é falar algo que tem que vir de dentro para fora, para que possamos reagir com tudo em nossa volta, segundo o senhorio de Jesus Cristo em nosso ser. E a pergunta que fica, eu termino com ela, é: Jesus reagiria com a mesma emoção que você está tendo numa circunstância como você está vivendo agora? Faz esse teste. E olha nos evangelhos se Jesus reagiria assim. O problema é que nós abandonamos o modelo, queremos seguir a nós mesmos, ou esses modelos mal acabados aí, né? Desvirtuados dessa evangelicalidade brasileira que só leva as pessoas para distante de Deus, não para perto. Lembra do nosso lema como igreja? Igreja que facilita o entrar, que facilita o encontro, e sai para achar pastagem. Nenhuma ovelha desorientada, gritando, berrando, descabelando, vai nem entrar e nem sair. E não vai conseguir fazer nada. A gente tem que acalmar em Cristo. E pedir, Deus, controle as minhas emoções. Me ajude a ser manso, a responder com as obras ou com o fruto do Espírito Santo. Sabe o que eu definiria manso? Responder, reagir com o fruto do Espírito. Que envolve ser manso, domínio próprio, bondade, benignidade, envolve alegria e, acima de tudo, amor. É disso que nossa emoção precisa. Ser colocada no devido lugar e sabendo quem é o Senhor de nossa vida. O que eu sinto? Não. O que Cristo é. Meu Salvador, meu Senhor, e que tranquiliza o meu coração. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Alguém quer falar alguma coisa nessa hora sobre isso? E quero que vocês trabalhem muito essa questão das emoções. Observe como é que têm sido as suas emoções. Como é que você expressa com quem está em sua volta. Se as pessoas são impactadas positivamente ou negativamente pelo jeito que você administra suas emoções com elas. Pensa sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar aí. Abre o microfone e fala. O momento é agora. Espero que ninguém fique emotivamente calado. Pode falar, irmãos. O que vocês acham disso? Quem editou aqui? Um de cada vez, né, pastor? Cada vez, sempre um outro. Ai, ai, um de cada vez. Mas é isso mesmo, pastor, que o senhor falou aí. Tem que... É só através do fruto, né, do Espírito. Todas essas virtudes que o Senhor já nos deu, né? Já nos deu. Ele não pede nada que ele não tenha dado para nós, né? Então, se está em Cristo, como o senhor falou, aí eu sou capaz de dominar minhas emoções, se eu estou nele, né? Ele completamente nele, né? Isso e é a paciência é uma das virtudes que está lá, né? Que a gente precisa exercer demais da conta, como diz os goianos. Mais da conta. Mais da conta.
essa questão da paciência é interessante, porque a gente vive num mundo hoje extremamente impaciente, imediatista para tudo, né? Ninguém quer algo para amanhã, é para agora. Aliás, para ontem, né? A gente fala assim, né? Eu quero para ontem, né? Então, Fala para ontem. era para ontem. A gente tem que aprender no tempo de Deus. Porque eu sei que Deus, às vezes, resolve as coisas na hora. Às vezes, minha amiga, lembra daquela mulher, 12 anos sofrendo, daquele outro, 30 e tantos anos sofrendo. Por que isso? Porque para Deus, um dia com 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus, o tempo não é nada. Nós é que estamos sujeitos a isso. Então, temos que aprender a esperar. Em tudo há um trabalhar do Senhor, né? Por isso que a gente não pode questionar, porque Ele é sábio, Ele é soberano. Então, mesmo que demora, há um trabalhar do Senhor. Se é rápido, também há um trabalhar do Senhor, né? E o nosso é só obedecer mesmo. Obedecer, descansar nele. A gente sabe tudo e vai descansar completamente? Duvido. A gente não consegue. Deus sabe disso. Mas nos mínimos detalhes, os pequenos avanços, Deus vai... Eu gosto muito dessa expressão, pacificando o nosso ser. Pacificando. É isso que Deus vai fazendo com a gente. É uma pacificação. Porque o ser humano é um bicho bravo, né? Desorientado, muitas vezes. E Deus vai pacificando. Mas é devagar, a gente vai amadurecendo, né? Vai crescendo. Vai crescendo, em nome de Jesus. Não é de uma vez. Não, não é não. Nunca foi. Graças a Deus por isso, né? Ele trabalha paulatinamente. Isso é muito bom. Mais alguém, irmãos, quer falar? Maria, Grace. Então, pastor, assim, a gente vive no decorrer dessa época, né? Acho que eu estou vivendo alguns momentos que, às vezes, dá vontade de fazer igual Jesus fez, entrar no templo e fazer, né? E fazer e falar. Mas, por ele estar me ajudando tanto, eu pedindo tanto para ele, falando, me molda, eu preciso me conter, ter o domínio próprio, porque senão eu vou fazer coisas que eu vou me arrepender em seguida. Então, ele tem me ajudado muito a não sentir essa raiva, esse ódio, poder fazer com o outro aquilo que o outro me machucou. Porque tem muito, igual eu falei na outra live, eu tenho ainda que me moldar muito, e ele está me ajudando, eu tenho vendo isso dia a dia, porque se não é ele, a gente faz coisas que não deve, né? E estou superando, eu vejo que eu estou conseguindo superar. Algum tempo atrás, muita coisa estava ainda no meu coração, eu não tinha perdoado, e hoje eu me sinto, eu já perdoei todas as pessoas e até aqueles que me falam coisas que me machucam naquele momento, me dói, me machuca, e eu não consigo mais sentir raiva, entendeu? Mesmo que a pessoa fala alguma coisa assim que me machuca, eu não consigo ter a raiva igual antes eu tinha, sabe? De chegar na pessoa e até agredir a pessoa, entendeu? Que antes eu tinha esse sentimento. Hoje não, quando acontece, eu consigo ver, né, essa mudança em mim, dia a dia. E aquele desespero, eu preciso desabafar, eu preciso falar com alguém. Não, o Senhor também está me ajudando. Isso aqui eu estou trabalhando com você, eu e você. Calma, o momento certo você vai dizer, vai desabafar, mas por enquanto é o meu trabalhar com você. Espera. Então, isso está me fazendo bem. Mesmo que tem momentos que eu falo assim, será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? Não, ele está me mostrando, vai. É só um momento só, é só uma fase. Dali a pouco, com todas as outras que você já passou,
essa também, amanhã você vai rir delas, você vai falar, nossa, foi melhor para isso, você cresceu nisso. Então, acalma, não desespera. Então, é assim, ao longo desses dias agora, a Rosângela ainda viu na segunda-feira que eu cheguei toda, né, fora do lugar na hora do encontro lá de segunda, e quando eu ouvi a palavra e o Senhor falou comigo, me acalmou. Um peso que estava dentro de mim saiu. Eu me saí dali renovada, entendeu? E a cada vez que eu estudo, que eu leio a palavra, às vezes pode falar assim, tá repetindo e tal, mas é uma coisa que está acontecendo comigo, sabe? Está me ajudando muito como pessoa. E hoje, quando comecei a ver que a questão a chamada superior de Coríntios, eu falei, nossa, quando eu estava adolescente, o quanto eu lia, sabe? Essa questão do amor, ser paciente, tudo. Eu falo, nossa, novamente veio, me fez lembrar lá, nossa, o quanto eu amadureci, o quanto me ajudou de lá para cá, né? Às vezes eu estava em crise, que eu não estava com a saúde muito legal, pegava a Bíblia, ia ler, né? Até emocional, às vezes nem era físico, era emocional. E eu pegava e lia ali, aquilo me renovava. Isso o Senhor vem trabalhando comigo há quanto tempo? E hoje eu tenho essa consciência, né? Mesmo eu frequentando outros lugares, mas ele estava ali comigo, me segurando a mão, me fortalecendo. Amém. Que coisa E boa. é o estudo, por isso que quando no domingo falou que ia começar esse estudo, Deus falou para mim, você tem que estar de novo, o ano passado não teve jeito, mas esse ano não vai permitir, eu não vou deixar você parar, você vai começar e vai terminar, que eu vou estar do seu lado. Então, eu não pensei duas vezes. E eu quero continuar e eu quero estudar, mesmo que eu não consiga adquirir tudo, pôr no meu pensamento tudo, aprender tudo que eu quero aprender. Porque mesmo que eu esforce, ainda tem muita coisa que ainda me prende, eu não sei explicar. Mas eu quero ter o Senhor cada vez mais próximo de mim. É isso que Amém, minha eu preciso. Eu falo assim, irmã. eu preciso respirar isso, sabe? A palavra. Isso é o fundamental, Cecília. Olha só, quando a Bíblia fala bem-aventurados os mansos, ela está dizendo para a gente responder com as armas corretas. Qual que é a maior arma que nós temos nas mãos? A gente pode falar que é a arma, não é a palavra? É a palavra. Quanto mais palavra, evangelho em nós, mais vamos ter consciência do Espírito Santo em nós, vamos ter essa reação. É uma coisa que pode ser de repente, pode ser devagar, pouco a pouco, mas vai acontecendo. O importante é isso. Sim, Agora, é claro, é uma questão pessoal, é uma questão que você está vivendo, mas tudo isso mostra como Deus nos ama e trabalha nos mínimos detalhes, porque ele vai moldando. E cada dia é um novo aprendizado. Tem uma expressão na Bíblia, cantai ao Senhor um cântico novo. Você vê muito isso nos Salmos, né? Eu sempre entendo essa expressão que Deus está dizendo assim, todos os dias tem algo novo que Deus está fazendo em nós. Seja uma manchinha pequenininha, uma coisinha assim, que não é vista a olho nu, mas ele fez, ele está fazendo. E quando você tem comunhão, você vai percebendo essas mudanças, vai percebendo esse amadurecer, vai percebendo essa transição. É algo maravilhoso que só o Espírito Santo pode fazer em nós. Né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome amém. de Jesus mesmo. Amém. Grace, você quer falar alguma coisa? Então, pastor, basicamente o que já foi dito, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido também, que acho que cada experiência ela é única. A experiência de uma, por mais
que nos sirva de inspiração, de exemplo, mesmo quando a gente está lendo a palavra, assim, Deus ele trabalha de formas diferentes, né? Independente da época, que quando a gente lê, por exemplo, a palavra, muitas coisas aconteceram em época de reis, em situações totalmente diferentes, mas em algum aspecto se parece, por quê? Porque é o mesmo Deus, né? E o relacionamento dele é pessoal. Então, assim, eu aprendi de uma forma que a gente tinha que esperar o que aconteceu com A, que iria acontecer com B. Mas eu tenho entendido isso, vivenciado isso, que Deus, ele se importa, sim, com a gente nas mínimas coisas, tanto que ele quer um relacionamento diário com cada um, ou seja, ele quer entender cada pessoa, entendeu? Então, assim, não é que Deus ele fica lá como o nosso empregado, vamos dizer assim, em palavras bem, né, simples. Não, não é isso. É ao contrário, é como um pai, né? Como alguém que se importa realmente, alguém que ama, que o jeito que eu levanto e a minha reação com o meu próximo que vai dizer como está sendo o meu relacionamento com ele, porque eu vou reproduzir o que ele faz comigo. Uma coisa que eu tenho trazido assim para a vida da minha filha é tentar explicar para ela que ela não tem que olhar para Deus como ela olha para o pai terreno. É ao contrário, a ótica tem que ser ao contrário. Ela tem que olhar para Deus como verdadeiro modelo, e ainda que, né, ela deva submissão, deva respeito ao pai terreno, ela identificar o que ele não pôde ser que Deus é. Mesmo que ele não seja o paizão que ela gostaria que fosse, ela não pode achar que Deus também não vai ser, ao contrário. Ainda que ele não seja, Deus é, porque ele é o nosso pai, o verdadeiro modelo de pai. Então, ele se importa realmente. E, assim, lendo aqui os textos, eu me deparei muito com essa questão aqui de Cristo que vive em nós. Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim. Como que eu vou reagir com o meu próximo? Eu mesmo, ali no meu serviço, né, eu trabalho com uma colega que ela é católica praticante, né? Inclusive, na sala dela tem imagens, na mesa que ela fica sempre a Bíblia aberta com o terço dentro. Esses dias mesmo, ela olhou para mim assim, eu estava até estudando num desses dias aqui, e eu fui para o serviço e esqueci minha Bíblia. Aí eu queria ler até sobre os frutos do Espírito. Aí eu fui pedir a Bíblia dela emprestada. Ela olhou assim, né, com um jeito diferente. Eu falei, não, porque eu esqueci a minha, você pode me emprestar a sua? Aí eu li, eu vi que tem alguma coisa de diferente, né? Principalmente quando fala domínio próprio, lá fala castidade e tal, mas na essência, né, é a mesma coisa. Então, assim, eu fico preocupada com essa questão do contato com ela, por quê? Principalmente essas pessoas que são católicas praticantes mesmo, eles veem muito a desconexão entre os cristãos, né? Cada um puxa para um lado e junta, vira aquela briga, não entra, não chega em lugar nenhum. Aí a pessoa vem, era de um jeito, vem para a igreja, não tem transformação, só muda a roupa. Então, eles veem muito isso, né? E eles que se preocupam muito com caridade, com fazer com o próximo, porque, infelizmente, creem que salvação está ligada a isso, né? Eles têm a dificuldade, muitas vezes, veem nas atitudes dos cristãos Cristo.
Eles têm essa dificuldade. Então, assim, eu tenho essa preocupação, assim, como eu posso? Óbvio que não é eu que vou mostrar o Senhor a ela, mas com as minhas atitudes, o Senhor pode refletir a luz do Senhor por meio de mim na vida dela, né? Porque, assim como a lua, nós não temos luz própria, né? Somos a luz do mundo, mas no sentido de que refletimos a luz de Cristo, né? Essa preocupação. Então, assim, se Deus se preocupa assim com a gente, é o que a gente também deveria preocupar com o próximo. O que eu vou falar? Se Jesus estivesse realmente no meu lugar, o que ele faria? E quando a gente vai para a emoção, acontece exatamente o que o senhor escreveu aqui. A emoção, ela nos trai. Ela nos trai, porque ela vem de súbito. E se a gente se deixa levar pela emoção, a gente não se controla de forma que a nossa reação vai ser de acordo com o hormônio que vai ser liberado no nosso corpo naquele momento. É igual, por exemplo, quando você é assaltado, tem pessoas que reagem, outras pessoas ficam paralisadas. Por quê? Porque foi um tipo de hormônio que foi liberado naquele momento na vida dela que levou de súbito ela reagir, ela ou não agir, porque é uma coisa humana. Mas nós, como cristãos, nós lembrando que o viver é Cristo em nós, eu acho que a gente tem um pouco mais de capacidade de se controlar, igual a irmã falou. Ela já tem visto isso. E nós vemos, e é uma coisa diária. Hoje a gente venceu, não significa que somos expert no assunto e que amanhã a gente já no automático vai vencer. Não, porque a nossa luta não é com as pessoas, não é com os humanos, né? Nosso adversário, ele procura uma brechinha, ele não descansa, né? Enquanto a gente está dormindo, ele já está pensando, criando estratégias de amanhã, como vai fazer para fazer a gente ser traído pelas nossas próprias emoções. Então, assim, eu achei muito interessante, é como se cada leitura que a gente faz parece realmente novo, parece que é o que a gente está vivendo. Então, a palavra de Deus, ela se renova e eu sinto essa importância de ter esse tempo mesmo a sós com o Senhor para aprender a palavra dele, igual esses dias eu ouvindo o pastor Augusto Nicodemos falando, você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Claro. Você quer ouvir Deus falar alto, em voz audível? Lê a Bíblia, em voz audível que você vai ouvir Deus falar. Você não precisa de ir atrás de A ou B para orar, para falar em nome de Deus. E eu vivi isso. Eu posso confirmar o que ele está falando. Porque enquanto eu vivia, porque eu aprendi, infelizmente, dessa forma, que eu preciso de uma resposta, eu vou ali pulando para orar. Aí eu preciso saber se Deus está nisso, eu vou para a igreja hoje, às vezes Deus vai revelar, Deus vai usar alguém e vai falar. Aí Deus às vezes não usava, Deus não falava, até falava às vezes na palavra, e a gente não tinha entendimento que a palavra era o suficiente, que era o próprio Filho, né? Deus falando por meio do seu Filho, como Pedro falando, né? Que nos últimos dias ele fala através do Filho. Então, assim, eu tenho aprendido isso, e essa experiência do viver diário, do relacionamento, do tempo com Deus, tem sido realmente enriquecedor para a minha vida, porque eu tenho visto na prática o que eu não aprendi antes, estou vivendo, e sei que amanhã Deus tem realmente algo novo. Ele pode me surpreender, ele pode, né, trazer algo novo para mim, e ele quer refletir, sim, o viver de Cristo em mim. Através de mim, ele vai atingir aqueles que precisam vir para ele, né? Porque nós somos apenas instrumento, não podemos convencer e converter ninguém. Claro, exatamente. Mas que bênção, gente. Eu fico feliz de ver Deus trabalhando. E essa jornada, vida discipular é isso, viu? Não é seguir um livro, mas é experimentar essa transformação, essa jornada em pequenos detalhes, de formas diferentes, mas todos conectados com uma única questão: Cristo agindo em nós. Isso que é importante.
Amém? Vamos orar então, para a gente terminar? Temos uma noite de paz. Depois eu vou colocar esse vídeo lá para os irmãos estarem assistindo, passando para os outros também. Orem pelos nossos membros do discipulado, aqueles que estão mais afastados, aqueles que estão com dificuldades, igual a Jaqueline mencionou que está com dificuldade de se organizar no momento. Vamos orar por ela, né? E pelos demais que começaram aí, que possam permanecer firmes em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite, por estarmos aqui. Obrigado pela vida da Maria Cecília, da Grace, da Rosângela, da minha vida, dos demais membros desse grupo, ó Pai, pelo aprendizado que temos tido a cada dia no Senhor, e acima de tudo pedimos ao Senhor, domine a nossa emoção, ó Deus. Que tudo que somos, que falarmos, que sentirmos, ó Pai, que possa expressar a verdade que Cristo vive em nós. Dá-nos uma noite de paz, de descanso, que possamos cada vez mais ter essa comunhão maravilhosa com o Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua direção, e nos use, ó Pai, para levarmos essa mansidão, esse domínio próprio, este fruto do Espírito, levarmos para a nossa vida às outras pessoas, para que, acima de tudo, elas possam ver Cristo em nós. Obrigado, é a nossa oração em Teu nome. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Leiam aí o material e semana que vem cada um vai falar sobre esse reagir que fala o texto lá na sua vida. Eu vou colocar mais um texto hoje. Eu achei um artigo de um pastor da Igreja Batista, não lembro qual igreja, que ele escreveu sobre 10 princípios aí que a Bíblia nos mostra sobre essa questão da emoção. Eu achei interessante, quero compartilhar com vocês como complemento, tá certo? Para nós aprofundarmos nosso estudo aí. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz de Jesus Cristo, hoje e sempre, né? Amém.